Estamos de volta, recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de Educação, Nilson Girardello. Secretário, muito obrigado pela presença no Informação. Eu agradeço o convite, Tizoco Marcos, muito obrigado. Estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre educação em Bauru. Bom dia, Nilson. Presença do Tiago aqui também conosco, da assessoria. Obrigado por estar com a gente nessa manhã. Vamos começar falando sobre o assunto que esquenta, vamos dizer assim, a terça-feira, né? Você participa daqui a pouco de uma reunião lá na Câmara Municipal, Nilson, onde a discussão é a compra de uniformes e materiais pela Secretaria de Educação este ano, e onde tem aí uma série de questionamentos. Acredito que você deva participar. Você vai estar presente hoje. A pergunta talvez seja essa, porque foi colocado na condicional, né? O secretário deve participar ou é aguardado, né? Sim, com certeza. Irei à Câmara às 10 horas da manhã para discutir a respeito da questão dos uniformes e outras compras da Secretaria. Tá conforme certo. Convocação feita. E aí dentro daquele prazo, né, conforme a discussão da liminar agora, né, deu o prazo de 30 dias. Tá certo. É bom porque a gente consegue agendar esse tipo de presença. Como era anteriormente, era de uma forma assim, quase... eu tinha semanas que eu ficava 3, às vezes 4 dias por semana na Câmara. Era muito difícil, a gente teria que desmarcar compromissos, e sempre vinha a convocação muito em cima da hora. Dessa maneira a gente pode se programar com certeza, me parece muito mais razoável. Bom, um dos questionamentos e aquilo que mais se coloca dentro da Comissão de Fiscalização e Controle é primeiramente em relação ao valor que foi gasto nesse ano na compra dos materiais em relação a compras em anos anteriores. Seria, entre aspas, 3 vezes mais do que o valor utilizado nas compras anteriores. Como é que a Secretaria se posiciona em relação a isso e qual a justificativa para esse valor maior aí, que seria em torno de 33 milhões de reais, informações da Comissão de Fiscalização? Na verdade, 33 milhões não é só uniformes, aí entra mochila e outras coisas mais. Uhum. Vamos falar dos uniformes, sim, em particular? A comparação que se faz é sempre de 2023 para 2024. O que eu gosto de alertar sempre é que na compra de 2023 era uma compra exclusivamente de uniforme de inverno. Tá? Então aí vamos lá para alguns números, né? O total de kits de 2023 foi de 21.900, ok? O total de calçados também 21.900. Eu lembro que a gente tinha 7 itens, 7 roupinhas ou peças, por cada um deles. Comparando com 24, vamos lá. Nós tivemos a compra de 27.818 kits, 40.327 calçados, e o número de peças passou de 10 a 15, conforme o verão, inverno, ou de menino ou de meninas. Eu lembro também que 2024 não é só inverno, é verão e inverno. Eu lembro também que no ano de 24, a gente estamos atendendo as OSCs, as 27 OSCs, que não eram atendidas com os uniformes até então e passaram a ser. E é bom sempre lembrar que a gente incluiu também os servidores das escolas. Então veja só o raciocínio que a gente pode fazer. No ano de 2024, quando você vai comprar uma jaqueta, era uma jaqueta de criança. No ano de 2023. No de 2024, você entra até o G3, que é o tamanho grande de adulto, que é, em muitas situações, para a equipe da escola. Então, são situações e compras diferentes, embora a primeira delas esteja também em 2024, ou seja, a gente comprou inverno também em 2024. Nilson, vocês citaram a questão das organizações, da sociedade civil, né, as chamadas creches conveniadas também. Qual o número? 27. Não, o número de peças compradas agora para essas organizações, porque
você tem um número, né, que foi comprado no ano passado e elas não participavam. Qual é essa diferença? De alunos, nós temos 3.312 das OSCs, né? A gente sempre compra com um pouco mais, uma quantidade um pouco maior do que isso, mas é mais ou menos a base que nós temos é pelos alunos de cada uma dessas OSCs. Tá certo. Em relação à questão dos materiais, há uma reclamação, né? Aliás, primeiro em relação aos uniformes. Por que da demora? O que acabou dificultando entregar no prazo esses materiais? E por que se mudou o expediente da entrega, levando, por exemplo, as empresas contratadas a entregarem ponto a ponto e não da forma como se fazia anteriormente? Eu tenho a impressão que, eu não sei em situações anteriores, mas acho que sempre foi ponto a ponto. A ponto que também isso é um custo, obviamente, da própria compra, né? Porque a empresa tem toda uma logística para entregar ponto a ponto, né? É certamente a melhor situação, porque a gente não tem nem espaço para abrigar toda esses uniformes nos nossos almoxarifados, no nosso almoxarifado. E também há uma logística que envolveria, para você ter uma ideia, nós temos, se considerarmos com as OSCs que teremos que entregar, dá quase 130 pontos de entrega. Então, há uma logística bem sofisticada, que se trabalha por zonas da cidade para as entregas. A secretaria, eu acho que não tem condições da gente assumir essa logística, até porque o almoxarifado tem outras tantas entregas a se fazer nas escolas. Então, a própria secretaria opta sempre por fazer a prestação de serviço que seja feita, ou a compra que seja feita do começo ao fim pela empresa que ganha. Por isso que a gente opta por atas de serviço, onde se faz o serviço do começo ao fim, sem necessidade da secretaria intervir em alguma parte desse processo, porque a gente não tem estrutura para tanto. Tá. Em relação ao material escolar, também houve uma mudança em relação ao sistema anterior, né? Ao invés do individual, nós passamos a ter a compra de kits com mais de um item, e aí parece que a questão também acabou atrasando exatamente pela composição desses kits, foi isso? Exatamente. Eu só quero lembrar que do 6º ao 9º a gente já está fazendo as entregas, mas a gente teve porque os kits são variados conforme a idade das crianças, né? E a gente viu que a empresa nos solicitou a troca de marca, né, de alguns produtos, e a gente está analisando, porque tem que ser um valor igual ou melhor, tem que passar pelo gestor do contrato para que o produto trocado seja compatível, né? Então, é um processo que demora e tem algumas situações que nós enviamos ao jurídico para análise, que nós precisamos da análise, inclusive, eventualmente, né, sobre análise de troca ou até eventual supressão de algum item. Só que, assim, a gente, como foi comprado como um kit, a gente tem dúvida se podemos suprimir e deixar de pagar, claro, aquele item que foi suprimido. Então, é uma situação que a gente está em análise no nosso jurídico. E aí você tem que fazer depois uma outra compra, que é para que as crianças lá na ponta não fiquem sem o material que fazia parte daquele kit, né? É um outro trabalho, com né? certeza. Só para a gente fechar essa questão, enquanto gestor na área de educação, como é agora a sua função na prefeitura, como é que você analisa o impacto disso para os alunos, do ponto de vista do uniforme, do ponto de vista do material, em relação ao que eles podiam estar caminhando nesse primeiro semestre e ainda foram não? todos entregues. Já estão de posse de todos eles, inclusive os uniformes dos servidores estão todos entregues. As mochilas estão entregues também. O que está em pendência é o kit mesmo escolar. Acredito que a secretaria tem que começar muito mais cedo e nós já estamos começando o processo para 2025 agora, porque há todo um processo que é relativamente burocrático, aliás, bastante burocrático, né, para compra de material, de uniforme, o que seja, e esse processo precisa começar muito mais cedo. Isso, com certeza, é algo que a secretaria tem que agilizar. Mas acredito que a demora que ocorreu para esse ano é porque houve uma mudança geral, né, de marcas e de qualidade dos produtos a serem comprados, no caso dos kits, e a gente mudou também os uniformes, de uma forma geral, o desenho deles, e como as camisetas, como seria, o material, como seria. Então, houve uma modificação bastante expressiva, tanto em relação aos materiais, quanto em relação aos uniformes. E esse processo acabou consumindo muito tempo.
Isso é uma realidade. Isso eu entendo que já está estabilizado agora, e a gente já pode soltar para o ano que vem. No caso da qualidade dos materiais, houve reclamações, inclusive a própria Comissão de Fiscalização e Diligências apresentou, inclusive dos próprios funcionários, que você colocou que é uma novidade, né? É um outro momento, inclusive, de entregar também para os funcionários, de material com tamanhos diferentes dentro do mesmo tamanho, uma série de situações. Vocês identificaram isso e como é que é essa relação com a empresa que fornece? Sim. É troca, trocar. imediato? Como é que trocar. funciona isso? Tem previsão de punição para essa empresa, no A caso? empresa tem que trocar. Né? Ela pode até trazer um outro e deixar o que eventualmente seja com algum tipo de defeito com a pessoa, mas ela tem que trocar, isso faz parte do contrato. Né? E basta informar, no caso, começa informando a diretoria da própria escola. Eu lembro para você, Soco, que são 27.818 kits. Imagina a quantidade, cada um desses kits tem de 10 a 15 itens, né? Então é uma quantidade muito grande. Então a gente sabe que essas coisas feitas em escala, obviamente, em escala industrial, obviamente, tem problemas, né? Qualquer coisa, a gente compra coisas, às vezes pede por correio, vem com um negócio com um tamanho diferente ou um defeito. No caso de haver algum tipo de problema, tem que pedir a troca, sim, porque isso faz parte do contrato. Secretário, ainda sobre uniformes, esses uniformes que estão sendo encontrados aí em bairros, né, em terrenos baldios, como é que o secretário está cuidando disso daí? Assim? Essa é a pergunta, inclusive, de alguns ouvintes nossos aqui sim. na nossa live, viu, secretário? Sim. Bom, eu acho que é um problema para o município como um todo, porque, na verdade, é um prejuízo, né? É dinheiro público que se joga fora. Está com a Polícia Civil para tentar identificar de onde vêm esses uniformes. A gente detectou que nas escolas, em algumas escolas, principalmente as EMEFs, a gente tinha um pouco de uniforme dos antigos, porque esses uniformes que estão jogando são uniformes de anos anteriores, mas não é por isso que eles devam ser jogados, obviamente, é dinheiro público, eu aponto isso. Então, o que nós criamos uma comissão dentro da secretaria para avaliar essas questões e para ver o que poderíamos fazer. O que estamos fazendo? Recolhendo das escolas esses uniformes mais antigos, que ainda teriam em depósito dessas escolas, porque, assim, havia, assim, pessoas que queriam acusar, inclusive os diretores das escolas, por estarem jogando uniforme, a gente acha algo absurdo. Né? Da mesma forma que o almoxarifado da prefeitura não jogaria, o nosso almoxarifado jamais descartaria o uniforme dessa maneira, a gente teria como até levá-los, podíamos levar para as OSCs, para doação, a gente teria uma finalidade para eles e nunca jogá-los. E eu vejo que muitos diretores ficaram bem incomodados com a situação, quase com uma desconfiança de que eles mesmos tivessem eliminado ou jogado esses uniformes. E então a gente está recolhendo das escolas e os diretores, daquelas que tinham uma quantidade maior, os diretores estão assinando documentos dizendo que não tem mais, no sentido de que pelo menos eles saiam de qualquer tipo de desconfiança que porventura achem que tem responsabilidade das escolas. Realmente a gente quer mesmo que haja uma apuração severa para buscar da onde vem esse tipo de coisa, quem está jogando os uniformes, mesmo que antigos, mas estão jogando os uniformes fora, e é realmente dinheiro público. A Polícia Civil deu algum prazo para vocês, do ponto de vista da apuração? Não, nós queremos até fazer uma reunião com o delegado para perguntar em que pé que está a investigação, mas acredito que eles vão fazer o trabalho deles, eles sempre fazem muito bem. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da questão estrutural da educação, né, no município, até porque a gente veio enfrentando aí, principalmente no caso das creches, o pessoal lá da primeira infância, uma situação complicada, inclusive com o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que foi renovado várias vezes, não apenas nessa gestão, mas em gestões passadas. Quais são os números hoje e qual a expectativa da gente reduzir isso ao mínimo possível, Nilson? Vamos lá, Tsoco. Existe sim um TAC firmado desde 2014, né? E realmente agora foi um enfrentamento em relação a esse TAC. O Ministério Público
nos deu esse ano para criar 700 vagas, 0 a 3 anos. Então, assim, quais as nossas estratégias para criar vagas 0 a 3 anos? Ontem mesmo eu estava vendo no nosso sistema, que é online, né, onde nós temos a gente viu que tem uma fila de 352 vagas de espera. Hoje, talvez seja por aí, é uma coisa que vai variando flutua, diariamente. Mas se a gente for ver anos passados, esse número seria bem maior. Né? Então, quais as nossas estratégias para criar 700 vagas? Bom, as OSCs, nós aumentamos o valor da per capita, elas nos ofereceram mais 124 vagas para esse ano. O Mais Creches, que no ano passado teve uma adesão relativamente pequena, e esse ano teve uma adesão grande, 5 escolas, infelizmente em vários setores da cidade, que nos ofereceram 224 vagas. Então aí você já, somando as duas, você já vê que é um número razoável. É claro, nós temos também que fazer a parte da própria secretaria, né? Então, o município e a secretaria abriu vagas, ela ampliou salas, um número maior de crianças por sala. Nós abrimos a EMEI Sebastião Paiva, no antigo Guedes, ali no Jardim Dona Sara. Ano passado, a EMEI Duda Trevisani, né? Também criando vagas. Esse ano nós aumentamos o número de vagas para a Duda. Esse mês, se Deus quiser, a gente vai inaugurar o AIDA Tibiriçá, em frente ao quartel, na Vila Antártica. O AIDA, ele foi ampliado, né? Então a gente vai ter um pouco mais de vagas lá, e as condições para as crianças serão muito boas, a escola está uma gracinha, está muito bonita a escola. E lembro que hoje o AIDA Tibiriçá funciona numa casa na Rua São Luís, ali no Jardim Brasil. Essa casa se transformará numa nova creche. Ou seja, são mais vagas, essa sim, porque o AIDA se transfere para a escola original dela, a gente vai conseguir aumentar um pouquinho, mas a escola da São Luís vai ser uma nova escola, uma nova EMEI. E quais as perspectivas? Acho que talvez o público também queira saber, né? Aí vai depender das obras, óbvio, mas assim, entre final de 24, acredito, e 25, a gente tem ótimas notícias para o munícipe de Bauru, para as mães em particular, né? A EMEI Pesato, que fica lá na Bernardino de Campos, né? Então a entrega dela vai depender das obras também, que quem cuida das obras, lembra, é a Secretaria de Obras, mas a gente sempre fica olhando, visitando, é claro, porque... Como arquiteto. Sim, também. E a gente até, como secretário, eu quero que funcione o mais rápido possível aquela escola. Então, essa é uma escola... Apesar de quantas vagas a expectativa? Será mais de 100 vagas, com certeza. Lembro que hoje a Pesato ocupa uma casa também, que se transformará numa nova creche. Aí, nova creche, porque as crianças do Pesato e a escola se retornarão para a escola original, e ali vai se abrir uma nova creche. E aí, acredito que por 2025 ainda a gente tem a EMEI Fortunato, as obras foram retomadas, a EMEI Tangarás, também com obras retomadas, a EMEI Vera Lúcia, ela está em análise de documentos, né, porque as empresas entraram com recursos e tal, mas em breve a gente vai ter a definição da empresa, e aí se faz a ordem de serviço pela Secretaria de Obras. Então é mais uma, a Vera Lúcia, que a gente vai recomeçar. Mais um ano, 2 anos por aí nessa obra. Eu acredito que o prazo é de 12 meses, chegando até 18, né? E aí, em relação às EMFs, a gente tem o Dirce Boêmia, que também foi retomado. Só para lembrar, o Dirce fica do lado do Tangarás, ali da creche do Tangarás, uma do lado da outra, que é muito bom. Essa sinergia de obras retomadas, eu acho que é muito positivo, com certeza. Secretário, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que está inclusive nos acompanhando pelo YouTube. O chamamento do concurso de professores substitutos da educação infantil. Secretário, tem alguma informação a dar em relação a concursados que estariam aguardando serem chamados? Estão sendo chamados para os concursos, sim. Infelizmente, esse processo é um pouco mais lento do que imagino, que tem que fazer uma série de exames e tal, mas a gente está precisando, em vista dessas várias escolas que estão para ser inauguradas, o nosso pessoal vai ter que ser ampliado, com certeza. Vamos ter que chamar mesmo, tanto pessoal de apoio quanto professores para as escolas que estão sendo inauguradas, com certeza. Mais uma pergunta
pergunta, secretário, em relação à reunião de logo mais na Câmara, né, acho que 10 horas da manhã. O secretário sai da rotina de secretário para ir até a Câmara atender os vereadores, né? Como é Sim, que é para o secretário deixar a rotina, né, do dia a dia, né, sim. para ir até a sessão, até a Câmara, para responder às perguntas lá dos vereadores? Veja bem, a Câmara tem o seu papel, que é o papel de fiscalização, né? Então, a gente, como executivo, tem que entender esse papel da Câmara. Agora, dessa maneira é um pouco melhor, como está sendo agora, com esses 30 dias que há para que a gente possa agendar e que não tenha que desmarcar compromissos. Eu tive que já, em situações anteriores, quando a gente era chamado frequentemente, quase em cima da hora para reuniões, a desmarcar coisas importantes da secretaria, presença em alguns eventos que eu acho que o secretário teria que participar, eu tive que desmarcar por conta da convocação para reuniões. Com o tempo maior que a gente passa a ter, além de eu poder estruturar um pouco melhor minhas respostas e buscar os dados melhor para poder informar melhor os vereadores, a gente consegue agendar, de uma forma mais razoável a nossa vida. Secretário, nós tivemos recentemente aprovado pela Câmara a questão aí ligada ao piso do magistério. Uhum. E eu tenho recebido algumas informações do pessoal do setor com preocupação em relação ao choque que está acontecendo por conta do horário, Sim. porque muita gente atua para além do serviço público. E isso está provocando uma situação onde haveria, em algum momento, a ação da secretaria de não buscar uma acomodação para essas diferenças e funcionários ou professoras, até coordenadoras, teriam que deixar o serviço público exatamente por não conseguir compatibilizar esses horários. O que aconteceu e como é que é possível trabalhar essa situação para que uma boa notícia, que seja o pagamento do piso, não se torne numa má notícia, que é a incompatibilidade dessa questão dos horários? Bom, a secretaria tem mais de 3.000 servidores, volta de 3.200, também oscila porque a gente está sempre contratando gente, outros desligam e tal. A gente tem uma lei do piso aprovada que tem suas determinações, seus artigos, né? E tem algumas situações particulares que realmente, pontuais e particulares, se formos ver os mais de 1.000 professores que nós temos na nossa rede, né, a gente vê que tem problemas de ordem pessoal. Agora sim, por vezes eu sei da situação, às vezes o professor me procura até com um advogado, mas são situações que eu entendo que são muito particulares, e quando você tem uma secretaria desse porte, a gente não pode trabalhar com particularidades. Eu entendo que, como gestor, eu sou obrigado a generalizar a minha forma de ação, né, e não atender um e deixar de atender outro, ou tentar, o termo talvez não seja muito bom, mas um quebra-galho para resolver situações individuais. Então eu sempre trato de uma forma geral. Esse número, então, não seria muito grande de professores nessa Não, eu situação, não teria embora... como te dar isso agora, Uhum. mas assim, a gente vê que existem sim, é real, tem situações de algumas pessoas que têm por conta de 1 hora ou coisa assim, mas a gente não entende como resolver, assim, de forma particular cada uma dessas situações, né? É isso. Secretário, o senhor gostaria de fazer alguma outra colocação? Fique à vontade aí. Bom, eu acho assim, acredito que a secretaria tem feito um trabalho muito importante em relação à questão das manutenções das escolas, né? Eu acho que é algo que era uma grande dívida da Secretaria da Educação, né? Temos 94 prédios, né? Só de unidades escolares. Então, assim, o grande problema ainda, não vou dizer que não, ainda é a questão de manutenção, né? Então, em muitas unidades chovia dentro, né, Falando nisso, acho que ainda faltam 4 escolas para colocar aquela cobertura, né? São mais até, que falta, algumas estão, quer ver, ó, as que nós já fizemos, nas mantas, né? Isso. Que é uma ata de serviços. A Mônica Carvalho, a Miriam Aparecida, Geraldo Aroni, Dirce Boemer,
O CREFOR também nós Uhum. cobrimos. Em execução está um na Cilda, Maria Helena Mantini, EMEI, Uhum. que era uma escola que tinha muito problema de chuva dentro, né? Aí vai Alzira Cardoso, Maria Chaparro, e aí tem uma lista extensa. A empresa está fazendo mais de uma escola por vez. A nossa Uhum. ideia é ampliar essa ata, continuar com ela, porque a gente viu que foi um processo muito positivo. É o que eu já falei, as atas são importantes para a secretaria não tem como cuidar com o próprio pessoal, e eu vou dizer, nós aumentamos muito o nosso pessoal de manutenção, agora tem quase 40 pessoas, tem arquitetos, tem engenheiros, tem encanadores, pedreiros, ajudantes, eletricistas, mas a gente não dá conta, por conta do estado que estavam muitas das escolas, e porque também tem muito furto, né? Infelizmente ocorre muito furto nas escolas, roubo de fio, melhorou, mas ainda esse processo ocorre nas escolas, não só nas escolas, mas nos prédios públicos. Eu estou olhando aqui as nossas escolas. Uhum. Aí eu vou falar de outras atas de serviço que a gente tem feito, né? A de tapumes, né? A de rede de pombos, que pombo é um problema nas nossas escolas, agora ela já está em Sim. vigor, a de rede. A de limpeza de caixas d'água com o próprio laudo de água. A de colocação de vidros, a de toldos, a de ar-condicionado, para aquelas escolas que conseguem colocar, porque outro problema das escolas, que elas são antigas, elas não têm capacidade. Tem que refazer o sistema de energia. Exatamente, teria que refazer de todas elas, né? Uhum. Nas mais novas, a gente já tem condição de colocar. Havendo condição, a gente coloca sem problema. Algumas diretoras são muito parceiras também, têm feito, às vezes com adiantamento, têm contratado, às vezes, engenheiros, inclusive, para reavaliar toda a entrada. Conheço algumas. Exato. Acho que isso é muito bom. E aí, os aparelhos de ar-condicionado nós compramos. Esse é talvez o problema menor. O problema tem sido a questão da entrada, da rede dessas escolas, que elas não comportam. O dimensionamento do sistema elétrico. Exatamente. Para a gente terminar, secretário, uma pergunta que, apesar de ser uma decisão recente do governo do estado, a gente já tem repercussão aqui no local, que são as chamadas escolas cívico-militares. Já existe alguma conversa no município ou ainda é recente, é um trabalho, é uma situação diferente para o município a questão das escolas cívico-militares? Eu acho que é necessário uma discussão maior a respeito disso. Por enquanto, eu acho que está mais destinado às escolas do estado, né? É algo que, se for colocado para o município, a gente vai discutir com a comunidade escolar, da necessidade, da importância e como deve ser, eventualmente, a introdução de uma. Eu acredito que é sempre, não é uma generalização, né? É sempre uma ou outra, que a gente precisa discutir, com certeza, mas isso ainda está, é algo que a gente não enfrentou. Temos tantas questões para enfrentar. Não está na alça de mira para fazer como de imediato, não. Mas é algo que a gente pode vir a discutir, sim, com certeza. Secretário, qual é a pronúncia correta? É Girardello ou Guirardello? É Gui. Girardello. Eu não corrijo mais, as pessoas me chamam de Gi, eu não corrijo porque falam Girardello, né? Eu não corrijo porque assim, é a forma que as pessoas conseguem ler ou leem. Mas o correto em italiano é Girardello. Girardello. Perfeito. Nós recebemos aqui na informação o secretário municipal de educação, Nilson Girardello. Obrigado pela presença, secretário. Microfones aqui sempre abertos. Volte mais vezes. Vai tomar um café agora e depois vai para a Câmara Municipal. Daqui a pouco. Zizoco e Marcos, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Secretaria da Educação, explicar um pouco do nosso trabalho, né? Teríamos que ficar mais tempo, né? Se tivéssemos que falar das coisas que a gente tem feito na Secretaria, mas agradeço de coração ao convite para estar aqui, e é isso. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.